que fazer? A primeira coisa que eu oriento a ser feito nesse período é criar uma rotina. Mesmo dentro de casa, a criança precisa de uma rotina, a criança precisa de um direcionamento. E quem é o adulto da história? Então, quem tem que colocar as normas e as regras sou eu, pai e responsável. Né? Então, eu preciso criar uma rotina para essa criança, eu preciso colocar obrigações para essa criança. Ah, mas só por ser criança, mas a criança precisa ter obrigações. Independente de sua idade, ele pode colocar um lixo fora, ele pode colocar o alimento para o animal, ele pode arrumar a sua cama, ele pode ter algumas funções que ali no dia a dia ele se sinta também útil na formação daquela família. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nós estamos cantando mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. Iremos falar sobre férias e filhos, né, crianças, o que fazer nesse período. Uma grande dúvida dos pais, né, o que fazer para entreter os filhos. Mas a gente está aqui com a nossa amiga Aldinete Pereira, né? Ela irá falar sobre esse assunto. E eu gostaria que ela se apresentasse, né? Dissesse quem é Aldinete Pereira. Fique à vontade, Aldinete, o canal é seu. Boa noite a todos. Aldinete Pereira é pedagoga, é mãe, é avó, tem uma netinha com 7 anos já. Sou mãe, sou avó, sou pedagoga há mais de 20 anos, sou graduanda do curso de psicologia. E a gente tenta agregar no nosso dia a dia, né? Teoria, prática, realidade de vida. E é isso que estamos aqui hoje, para conversarmos um pouquinho sobre esse dia a dia de ser mãe, pai, ser responsáveis e também do ser criança. Como os pais podem planejar atividades para manter os filhos entretidos durante essas férias, né? Sem gastar muito? Na verdade, é algo que eu costumo muito dizer, gosto muito de compartilhar essa minha fala. Quando resolvemos ser pais, não existe curso, né? Você vai ser padrinho de uma criança, você vai estudar, você vai fazer um curso. Você vai para um casamento religioso, você vai fazer um curso para você casar. Mas para você ser pais, não existe o curso, né? É uma decisão sua ou uma decisão em conjunta e vamos ser pais, vamos ter um filho, e agora? Né? E quando chega esse período, normalmente se observa que os pais colocam as mãos na cabeça, né? E agora o que é que eu vou fazer? Porque não sabe como fazer. Mas, Aldinete, existe uma receita? Não existe uma receita, cada família é única, cada filho é único, cada personalidade também, cada realidade de vida também. Né? Então, assim, o que fazer? A primeira coisa que eu oriento a ser feito nesse período é criar uma rotina. Mesmo dentro de casa, a criança precisa de uma rotina, a criança precisa de um direcionamento. E quem é o adulto da história? Então, quem tem que colocar as normas e as regras sou eu, pai e responsável. Né? Então, eu preciso criar uma rotina para essa criança, eu preciso colocar obrigações para essa criança. Ah, mas só por ser criança, mas a criança precisa ter obrigações. Independente de sua idade, ele pode colocar um lixo fora, ele pode colocar o alimento para o animal, ele pode arrumar a sua cama, ele pode ter algumas funções que ali no dia a dia ele se sinta também útil na formação daquela família. Né? Os pais, eles também podem fazer um calendário lúdico, com atividade lúdica para aquela criança. Então, muitas vezes, estar dentro de casa, no período das férias, não é só estar deitado em cima de uma cama ou dentro de uma rede usando o celular. Não é só isso. Com certeza. Agora, né, quais as melhores opções, né, que você pode nos deixar algumas dicas de lazer para que elas possam vivenciar, né, a família com as crianças em casa? Nós podemos ter, na nossa cidade, por exemplo, nós podemos ter visitas a pontos turísticos da nossa cidade, né? As crianças, às vezes, elas não conhecem nossa cidade. Muitas vezes vai para a Ilha de Santana com as crianças, chega lá, solta as crianças,
no brinquedo, quando termina a hora daquele brinquedo, pega a criança e vem embora, mas não explora nada do ambiente, não passa nenhuma informação ou conhecimento para aquela criança. Então, os pontos turísticos de nossa cidade é algo que os pais podem colocar dentro da sua agenda, algo para ele estar socializando naquele momento com a criança. Um banho de bica, um banho de mangueira, um banho de bacia, né? Ah, mas eu não tenho uma piscina em casa, Aldinete, arruma uma bacia. Não tem um banho de bica, bota uma mangueira, né? Então, criar momentos de lazer junto com aquela criança. Um momento que as crianças gostam muito também de lazer é a noite do pijama, né? A criança pode estar convidando um colega, 2 colegas, 3 colegas, e os pais se disponibilizarem naquele momento também de estar junto com a criança. Né? Muitas vezes os pais eles procuram algo para entreter a criança, mas entreter sem a presença dos pais. Ele não é presente diante daquela situação, né? Então, assim, os pais podem sim, devem participar também desse momento de atividade lúdica, desse momento de lazer, desse momento de crescimento cognitivo, de momento de personalidade que está sendo ampliado, um momento de crescimento para essa criança. Agora, Dinete, como equilibrar, né, o tempo entre descanso, diversão e atividade educativa nas férias? É bem complicado, né? Porque, como eu disse antes, nós precisamos colocar rotina na vida das crianças. E muitos pais, eles mesmos não têm rotina. Então, se eu não consigo ter uma rotina na minha vida, como é que eu vou criar para um filho? Ou para uma criança, né? Então, assim, é necessário criar essa rotina. É preciso ter muita organização e muito cuidado. Né? Nós precisamos ter um cuidado nesse período, porque é um período que as crianças estão mais tempo em casa, outras até estão em casa, porque muitas crianças passam o seu dia fora e não vivem em casa, só vêm para casa dormir. Né? Então, assim, é o tempo que a criança está em casa. Então, esse momento, ele tem que ter essa organização justamente para que a criança não passe por esses momentos ociosos, esses momentos de curiosidade, que muitas vezes, quando desperta essa curiosidade, por uma panela no fogão, por colocar uma tomada lá, por criar uma situação. Então, às vezes, a própria casa ela consegue ser um risco para a criança que está ociosa. Né? Então, nós precisamos de uma rotina, nós precisamos de uma organização nesse convívio novamente com essa criança dentro de casa, de muito cuidado, nunca deixar a criança sozinha, nunca deixar a criança ali muito tempo naquele espaço, principalmente sozinha, né? E as férias não é coisa de você entrar em desespero, colocar as mãos na cabeça desesperado, porque a gente não pode esquecer que férias, felizmente ou infelizmente, tem um tempo determinado, né? Então, vai passar, é um período que os pais precisam também se adaptarem a essa nova rotina, a essa nova vivência de dentro de casa, essa nova realidade dentro de casa, sem a criança ir para a escola. Agora, Odinete, você falou em questão de rotina. Quais atividades caseiras estimulam a criatividade e o aprendizado das crianças durante esse recesso? Muitas vezes nós esquecemos que a criança ela precisa desse estar junto com os pais, né? Os pais, eu digo muito, ainda são a referência. A família é a referência, a família é a base, a família é a orientação. Eu digo muito, eu, enquanto professora, eu tenho que saber até onde eu posso ir. Eu não posso adentrar a família. Eu tenho que saber, eu, enquanto professora, até onde eu vou. E a família precisa saber também sua função, o que é de sua responsabilidade. Né? Então, assim, a criança, ela, quando nós fazemos algum atendimento com a criança, com um pré-adolescente, ele sempre relata, e é muito, muito, dói,
ouvir da criança dizer assim, eu só queria ter a minha família ali, eu só queria estar com o meu pai, eu só queria estar com minha mãe, eles não têm tempo, porque a criança ela não compreende que o pai está saindo para trabalhar para manter a casa, a mãe passa o dia fora para manter a casa, ajudar a manter, ou manter, muitas vezes. A criança entende que ali é mãe e pai, e o que a criança precisa é de mãe e de pai. Né, estar ali junto, aquela proteção, aquele cuidado. Então, existe nesse período coisas que a gente pode fazer que nós não fazemos no dia a dia. Por exemplo, a oficina de culinária. Ai, Aldinete, isso é muito difícil, eu trazer para a cozinha, meu filho, trazer a criança para a cozinha. Não sei... Gente, mas coisas simples. O que é você fazer com uma criança uma gelatina? Que é só uma água quente, uma água fria, e bota na geladeira, né? Você está ali junto com aquela criança produzindo algo. É uma gelatina, é uma pipoca, algo tão simples. E se você ainda for mais além um pouquinho, existe aquele slime, existe a massa de modelar que você pode produzir em casa. Então, a internet, a gente precisa utilizar ela também para o lado bom. E essa é uma das coisas boas. Você pode estar pesquisando receitas simples que você pode estar fazendo com a criança. Aí você vai, de um dia para outro, chegar e dizer assim, pronto, hoje nós teremos um dia diferente, vamos fazer uma pipoca. Não. Essa atividade, ela vai estar dentro do seu cronograma que você fez, por exemplo, essa semana, é sentar com a criança, é explicar a ela que estamos no período das férias, vai passar mais tempo em casa e vamos ter tais atividades a seguir. Dentro delas, sexta-feira, nós teremos uma culinária, vamos escolher uma coisa bem bacana para a gente fazer, né? Mas isso é para ser feito, e todas as famílias vão fazer, Aldinete? Não. É cada realidade, cada vivência de família, a gente pode estar encaixando situações, né? Mas a oficina de culinária é uma atividade que pode ser feita, e dentro da própria casa, com atividades de rotina, também pode ser feito algo. Por exemplo, vá junto com a criança arrumar os seus brinquedos. Ali você já separa alguns que já pode fazer uma doação, já pode reorganizar outros brinquedos. O que custa você tirar um tempinho, vamos arrumar seu guarda-roupa? A criança em si, existe o egocentrismo, que eu digo assim, o egocentrismo somos nós adultos que implantamos na criança. Porque você chega e você diz assim, essa roupa é para você. Esse brinquedo mamãe trouxe para você e você tenha muito cuidado nesse brinquedo, ele é seu. Então, se eu não chego como mãe e digo assim, olhe, fulaninho, Joãozinho, pega esse brinquedo e partilhe com seus colegas, brinque com eles. Então, a criança entende que tudo é dele, né? É para ele. Então, trabalhar essas atividades também desenvolve essa ação na criança, né? Esse desejo de compartilhar, esse desejo de doar, e compreender o que é isso. Então, você vai no guarda-roupa da criança, vamos separar, essa roupa ainda serve para você, essa aqui não serve, vamos fazer doação, escolha um local para fazer doação, vá junto com a criança, né? Nós esquecemos muito de inserir a criança em todos esses processos. A criança, você chega e diz assim, você quer o quê? Quer comer pizza ou você quer lasanha? Né? Mas a gente não trabalha aquilo. Hoje nós vamos sair, a família vai sair, nós vamos comer pizza, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Inserir a criança naquilo. E às vezes a criança está entretida no celular, não sabe nem opinar. Ou não consegue. Né? Então, assim, situações de dentro de casa podem ser criadas para favorecer essa estimulação. Sem contar, Aldinete, que concomitante a isso tem a questão da lembrança, né, que fica na criança, que é aquele momento com a família fica para sempre na memória, né? Exatamente, até porque está saindo da rotina também, né? Está saindo da rotina, ele está com os pais presentes, ou com um, ou com o outro, ou com os dois, se tiver, né? As famílias hoje estão distantes das nossas crianças. Nossas crianças hoje estão sentindo falta da presença do pai, da mãe, não é presente
é ser presente. A necessidade de um carinho, de uma atenção, de um zelo, de um eu estou aqui com você, vamos fazer junto, vamos aprender juntos, está faltando no desenvolvimento de nossas crianças. Os pais Agora, hoje se preocupam muito mais com o dar presente do que ser presente. Para substituir a presença dele, né? Isso, exatamente. Agora, Odinete, qual a importância de incluir, né, as crianças no planejamento das férias? Isso pode impactar no comportamento delas? Sim, e tudo muda, né? Tudo muda. É igual aquele casal que não tem filho e chega um filho, chega um bebê, e agora? Né? Tudo muda, a rotina muda, o sono muda, e com a criança também é assim, né? Dependendo da situação, a criança ela vai mudar, ela vai chorar mais, vai afetar o sono, ela pode ficar agitada, ela pode ficar sonolenta, o sono dela fica desregulado, a alimentação também. Então, assim, tudo isso, 30 dias, 45 dias de férias, não sei o período aí de cada um, mas tudo isso tem sim influência no comportamento da criança. A ponto que quando a gente recebe na escola, às vezes, quando você vai fazer uma retomada de conteúdo, parece que a criança até esqueceu, né? Você vai aquele primeiro diagnóstico inicial e a criança parece que até esqueceu. Por quê? Porque teve uma vivência diferente, uma vivência que teve influência, sim, no comportamento da criança. Agora, Dineto, você falou com relação aos pais mais ausentes, né? Então, essa pergunta é mais direcionada, acho, para eles. Como os pais que trabalham podem gerenciar as férias dos filhos, especialmente se não tem a mesma disponibilidade de tempo? É bem complicado, né? Hoje, alguns pais eles já conseguem se organizarem nesse sentido. Não é uma realidade por completo, que bom que fosse, mas não é uma realidade por completo. Mas alguns pais já conseguem organizar o seu período de férias junto com as crianças, né? Aqueles que não conseguem entram em desespero, né? E agora, onde eu vou deixar Joãozinho de manhã, onde eu vou deixar Joãozinho à tarde, o que é que eu vou fazer e como será, né? Então, assim, é uma realidade que a gente precisa ter muito zelo, ter muito cuidado, onde deixar e com quem está deixando, né? Existe, às vezes, situações que a gente precisa fazer uma análise bem reflexiva mesmo, por causa do cuidado com essa criança, né? É necessário ter um zelo, porque às vezes na minha casa ele tem regras e ele tem normas, que é de suma importância para a criança. Independente de qual seja a criança, ela precisa ter um limite. Né? Então, na minha casa, ela tem regras, ela tem normas. E eu pego no período de férias e vou deixar na casa de Anselmo, que lá não tem regras nem normas. Né? Então, mas claro que lá vai ser muito melhor, né? Edificado que é na minha casa. Então, ficar com mamãe vai ser chato. Vai ser ruim, eu quero ir lá para Anselmo, porque chega a hora do almoço, eu vou comer um sanduíche, eu vou tomar refrigerante, eu vou fazer isso, eu fico mais tempo no celular, ele não olha nem o que é que eu estou fazendo, então, assim, ele não briga comigo, ele não reclama, então, assim, por isso que eu chamo a atenção do zelo e de cuidado, com quem está deixando e onde está deixando, né? Porque as mesmas regras e as mesmas normas que tem na sua casa, na sua família, a criança deve seguir onde ela for, né? E assim, a criança, ela é só criança, né? Eu preciso identificar quem são os adultos da relação. Então, são os adultos quem vão conversar entre si e deixar isso bem amarrado, a criança ciente também. Tipo, da mesma forma que funciona aqui na minha casa, vai funcionar lá na casa de Anselmo, onde a criança estiver inserida. Mas sou super consciente, passei já por isso na minha vida, né, de ter que trabalhar os filhos ali, que às vezes você entra em desespero, aposta para qualquer coisa ou qualquer pessoa, porque você precisa, sim, solucionar aquela situação, que é alguém olhar para o seu filho. Às vezes a gente não quer nem que cuide,
mas nós queremos que alguém olhe enquanto eu trabalho. Né? Então, é uma situação bem complicada para os pais que não têm esse apoio, em especial familiar, esse apoio, esse cuidado, esse zelo. Né? A família precisa, muitas vezes, estar junto, compreender aquele momento e ser um colaborador no desenvolvimento e na criação daquela criança. Você está nos assistindo e não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreve. Eu descobri que mais de 90% das pessoas que acessam o meu canal não são inscritos. Não façam isso comigo, né? Aproveita e já se inscreve. Tem meu Instagram também aí, profissional, viu? Depois a gente coloca para você. Inclusive, a gente vai deixar aqui o link na descrição do vídeo, né? Todos os links da Audinet, para que vocês possam chegar até ela, as redes sociais, enfim. Colônia de férias, né? Ou atividades externas para os filhos, quando os pais querem fazer isso, né? Quais cuidados eles devem tomar? Primeiro, muito cuidado, né? Na colônia de férias. Eu costumo muito ver, analiso bem a colônia de férias, é algo que eu sou super a favor, eu acho que veio como um suporte, como um apoio aos pais, né? Tem muitos que dizem assim, graças a Deus tem a colônia de férias, mas nós precisamos, isso aí eu deixo como dica aos pais. Vejam a programação, porque a gente só pensa e só quer solucionar aquele problema que é cuidar do meu filho, olhar para o meu filho enquanto eu trabalho. Mas é necessário ver a programação, é necessário, se estão cumprindo, acompanhar se estão cumprindo aquela programação, se está sendo daquele jeito mesmo. E algo muito importante também é colher a informação de alguém que já participou daquela colônia de férias. É interessante que você veja quem já passou, como foi no ano que passou, no semestre que passou, quem são aqueles profissionais que estão oferecendo aquela colônia de férias. Né? Então, assim, é uma colônia de férias, o que tem, Audinet, nessa colônia de férias, ou o que deverá ter? São atividades lúdicas, porém, com um olhar pedagógico, que ele vai favorecer o desenvolvimento, a criatividade e a aprendizagem da criança. Por quê? Eu já ouvi pais dizer assim, eu não coloco na colônia de férias porque vai brincar. Brincar por brincar, brinca em casa. Mas brincar é uma tarefa que faz parte da aprendizagem da criança. A criança, ao brincar, ela aprende. E ela aprende muito. E o brincar, ele é de suma importância no desenvolvimento de uma criança. Então, assim, mas é só brincar? Não. Né? Então, precisa ter esse olhar dentro da colônia de férias. Por quê? Porque não é só brincar. Né? A colônia de férias ela tem regras, ela tem normas, ela tem uma rotina e ela tem a atividade lúdica direcionada, ela tem a atividade lúdica à vontade para a criança mesmo produzir. Então, é necessário que tenha esse cuidado, certo? Não é só, vou pagar e passo uma semana tranquila. Não é isso. A gente precisa ter cuidado do que é que nós adultos, nós pais, nós responsáveis, estamos ofertando como forma de aprendizado para essas crianças. Esse é o grande X da questão. O que eu, como adulto, como pai, como responsável, estou oportunizando o meu filho a aprender? O que é que realmente eu estou oportunizando ele a conhecer? A fazer parte desse processo que ele está inserido. Mas que a colônia de férias, ela tem, sim, os seus pontos positivos. Adriana, como lidar, né, com as frustrações ou o tédio das crianças durante as férias e ajudá-las a valorizar esse tempo livre? Os pais também passam por sentimentos parecidos. Né? Eles também entram nesse processo, mesmo eles estando em férias junto com as crianças, mas é deixar a criança consciente daquele momento, né, que é um momento passageiro. A criança, logo cedo, ela já compreende que ela não vai para a escola, e os primeiros dias são mais difíceis. Por que eu não vou para a escola? Eu vou para a escola, acorda, aquela rotina toda. Então, deixar a criança consciente daquele momento, né, um momento de férias, e como eu disse anteriormente, é um momento de prazo determinado, vai dar tudo certo. Dependendo da idade da criança, é interessante que esse planejamento seja junto com ela,
né? Como lá no início da primeira pergunta, você falou a questão que eu sugeri uma rotina, um calendário de atividades. É interessante que esse planejamento ele seja feito junto com a criança, né? Porque eu preciso conhecer a criança, eu preciso saber do que ela gosta, eu preciso saber qual é o ambiente que eu vou estar inserindo ela naquela rotina, para que ela também se sinta bem, para que ela também esteja bem, né? Então, assim, e o recado principal que eu deixo aos pais: calma, paciência, vai passar. Né? Nós precisamos entender que a criança vai entrar num tédio. Por quê? Porque nós que trabalhamos, nós somos conscientes, nós somos adultos, nós somos responsáveis, nós sabemos a necessidade que nós precisamos desse período das férias, e quando passa 15 dias, você já está procurando o que é que você vai levar quando você voltar para trabalhar. Ah, já encontrei isso, já estou pesquisando isso, já tô... E a criança? Que ela não está com isso tudo formado ainda, né? Então, assim, a criança, ela passa por esse momento de tédio, sim, de agitação, de choro, de rebeldia. Nas férias, esse menino estava bem, agora nas férias está rebelde, né? Então, a gente precisa, enquanto adulto, compreender esse momento que a criança está vivendo, esse diferencial naquela criança. Né? As férias do ano passado podem ter sido diferente dessas. Vamos aproveitar, enquanto pais, enquanto responsáveis, de estar junto dessas crianças. Aproveitar que durante o ano a gente não consegue, mas no período de férias estejamos juntos. Vamos deixar o uso do celular de lado, vamos deixar um pouquinho para quando a gente estiver só, e vamos cuidar. As nossas crianças hoje estão em casa pedindo para serem cuidadas, olhadas, ser vista pelos pais, e elas simplesmente estão lá por estar. Né? Um filho, eu tenho um filho, mas quando chega num restaurante, a primeira coisa que dá é o celular, e a criança fica no celular, ela está quietinha, está bem. Mas a criança não precisa do aprendizado só do celular. Ela precisa do carinho, da atenção, do zelo, do cuidado. Então, muitas vezes, aquele tédio, aquela tristeza, aquela raiva, aquele choro, é um pedido de socorro. Mas é um pedido de socorro por atenção. Ei, pai, estou aqui. Ei, pai, me diga um não. Eu preciso ouvir um não seu, eu preciso saber que quem é você, quem é esse adulto que está aqui, que para mim, enquanto criança, é um exemplo, que para mim, como criança, vai ser o meu herói, que para mim, quando criança, quando eu crescer, quero ser igual a ele. Né? Então, assim, que exemplo nós pais estamos sendo? Que exemplo de pais eu estou sendo, de mãe eu estou sendo, mas que eu posso reverter o quadro, caso não esteja satisfeito, aproveitando esse período das férias, né? Que, como eu disse, as crianças passam por esse processo do tédio, as crianças passam por esse momento de frustração, de dúvida, de ansiedade, mas os pais também passam. Que é uma das coisas que mais me preocupa, Anselmo, só fugindo um pouquinho aí, quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida desses pais? Quem se preocupa com esses pais? Ei, pai, como é que você está? Ei, você está bem? Você está conseguindo? Não. Sociedade não faz isso. Nós, enquanto sociedade, quando a mulher vai ao hospital parir seu filho, quando a gente vai visitar, a primeira coisa que a sociedade pergunta é: quando vai ter outro? Né? Então, assim, cresceu mais um pouquinho, já está no tempo de ter outro. Mas a mãe, quando engravida, a primeira coisa que ela ganha presente é para o bebê. Ninguém mais vê a mãe para dar um presente, é para o bebê. Né? Então, assim, parece que pais vai deixando de existir. E ninguém se preocupa com eles. Então, muitas vezes, esse tédio, essa frustração que você me questiona, ele é refletido para a criança. A criança só está refletindo o que ela recebeu. Né? E esse momento, ele é mais criterioso justamente por isso, né? É um momento da gente ter um olhar diferente para as crianças e para os pais também. É verdade, Odinete, nossa live passou tão rápido, né? Foi tão gostosa que no instante passou, mas eu gostaria de deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, dizer algo que eu não te perguntei, se quiser deixar alguma mensagem, enfim,
E deixar também suas redes sociais, como encontrar a Odinete. Eu acho que as mães aí estão com o cabelo em pé e os professores, oba, vou estar de pé. É o que a gente mais vê, né? No Instagram, as figurinhas lá, todo mundo feliz, contando os dias. E é isso, né? São duas palavras que eu deixo aos pais: calma e paciência. Né? Não deixem que as crianças dominem o adulto da situação, da relação, da família, são vocês. Então, são vocês que devem tomar as decisões, são vocês que devem dar todo o direcionamento a seguir. E as crianças precisam de pais que dê não, de pais que diga a hora que vai ser, como vai ser e diga a forma que vai ser. Ouçam as crianças também, é necessário compreender a realidade de cada criança, cada um tem a sua personalidade, mesmo a gente tendo 2, 3 filhos em casa, cada um é de um jeito, criado no mesmo ambiente, com as mesmas regras e normas, porém, cada criança é um ser e cada ser tem o seu diferencial. Né? Sempre respeitar isso na criança e também ter esse zelo para com os pais, né? Esse olhar diferente para si. Então, os pais sempre façam essa reflexão: como é que eu estou, o que é que eu estou precisando, está me fazendo bem, é assim que eu quero ser. Se não conseguir, peça ajuda a um profissional que estamos aí para orientar e ajudar. Né? Agradeço a oportunidade, agradeço o convite, foi muito bom, né? Partilhar um pouco, aprender um pouco. Cada vez que a gente partilha de algo, a gente consegue aprender também um pouco mais. Agradeço a todos que acompanharam. Meu Elcinho aí do coração, meu menino, meu sempre menino. Né? Então, assim, são coisas que só vêm a acrescentar na nossa vida pessoal e profissional. Muito obrigada. Faltou você deixar suas redes sociais, né? Ah, tá, o Instagram é @psi, que é psi, Aldi, ALDI, PED, PED. Pronto. Mais uma vez, muito obrigado, Aldinete. Foi um prazer tê-la aqui no nosso canal e tenho certeza que essa live vai servir para muitas pessoas, muitas famílias que estão meio perdidas, pensando o que fazer, né, em casa. Isso. Obrigada e tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. É isso aí, pessoal. Você que nos assistiu até agora, né? Conversamos com a Aldinete Pereira sobre férias e filhos, o que fazer, né? Então, se você tem dúvida do que fazer com seus filhos, criar uma rotina, enfim, vocês podem, inclusive, seguir a Aldinete, né, no Instagram dela e fazer perguntas, enfim, procurá-la. E também assistir a nossa live, né? Se você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe para alguém, para a família, enfim. E até a nossa próxima live e nosso vídeo também, no nosso canal. Aproveite e já se inscreve. Tem muitos vídeos importantes aqui de diversas profissões, de diversos profissionais, de diversas áreas. Tenho certeza que algum desses vídeos vai chegar até você e você vai dizer: eu gostei, serviu para mim. Então, compartilha. Tchau, tchau. Até a próxima nossa live que vem por aí. Iremos postar no Instagram nossa live em breve.